Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as duas armaduras. Meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 21 e 22, diz assim: Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro valente, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O contexto aqui mostra o valente que guarda armado a sua casa. A casa representa a nossa vida. Existe um valente que quer tomar posse dessa casa e esse valente é Satanás. Quando Satanás domina a vida de uma pessoa, ele se apresenta então como um valente e fala: essa casa é minha e aqui ninguém entra mais, eu que governo e eu que mando. E ele ali tem as suas armas para manter aquela pessoa presa, cativa a ele. Porém, existe um mais valente que um valente. E esse mais valente que o valente é Jesus. Jesus, então, quando ele vem, ele entra, ele pega o valente da casa, Satanás, que está ocupando a vida de uma pessoa, e ele então prende aquele valente, o amarra, tira dele as suas armaduras, expulsa ele da casa e reparte os despojos. Então, o mais valente que o valente passa agora a morar dentro daquela casa. E o que chama a atenção aqui no texto, que o valente aqui, Satanás, ele tem uma armadura. Mas a Bíblia em Efésios 6 fala da armadura de Deus. Deus também tem uma armadura que é disponibilizada para os seus filhos. Que armadura é essa? A Bíblia diz em Efésios 6, a partir do versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que a palavra de Deus diz. Então há uma armadura que Deus disponibiliza: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados da preparação do evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé. Então são armaduras disponibilizadas que Deus tem para os seus filhos. Mas a Bíblia diz que o valente também tem uma armadura. E a armadura do valente, quando mais valente do que o valente chega, ele arranca a armadura dele. Então a armadura do valente, ou seja, é a armadura do diabo. E a armadura do diabo, ele, assim como Deus veste com a sua armadura os seus filhos, Satanás também veste com a sua armadura os seus adeptos. E é por isso que eu coloquei como tema desse vídeo as duas armaduras, porque temos duas armaduras para usar. Ou eu vou usar a armadura de Deus, ou eu vou usar a armadura do diabo. Ou você vai usar a armadura de Deus, ou você vai usar a armadura do diabo. E a pergunta é: qual armadura você está usando? Qual armadura eu estou usando? Fato é que nós vivemos em um tempo de guerra. É guerra ideológica, é guerra política, é guerra espiritual, é guerra emocional. Há uma guerra em todos os sentidos. E diante dessa guerra nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Precisamos saber o que somos e o que temos em Cristo. Nós precisamos ter a convicção que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você não sabe o que está em você, se você não sabe o que você tem, você sempre vai querer ter o que os outros têm. E nem tudo que funciona para os outros vai funcionar em mim. Nem tudo que funciona para os outros vai funcionar em você. Davi tentou usar a armadura de Saul e não deu certo. A Arca da Aliança não funcionou com Ofni e Finéias. O bordão de Eliseu não funcionou com Geazi. E nem o nome de Jesus funcionou com os filhos do sacerdote Seva. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha convicção da sua identidade em Cristo e se revista das armaduras de Deus. O capacete da salvação, a mente, o pensamento protegido, guardado com a salvação. Você tem pensado na salvação? Meus irmãos, a gente está pensando em tanta coisa nesse mundo, se preocupando com tanta coisa e tendo tantas distrações que hoje em dia o cristão quase não pensa na salvação. Vou te fazer uma pergunta. Você já pensou hoje ou já orou hoje assim? Será que Jesus vai voltar hoje? Volta hoje, Jesus. Porque a salvação, a nossa mente passou a ser ocupada com tanta coisa
que acabamos nos esquecendo de pensar na salvação. E é por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto. Depois temos a couraça da justiça. A couraça da justiça no peito, protegendo o coração. Então você é uma pessoa justa, você tem praticado a justiça na terra, você tem feito sedacá, que são atos de justiça, ou você tem cometido injustiças na sua caminhada. Nós precisamos nos vestir da justiça. Nós precisamos ser justos. E os nossos atos precisam ser justos nessa terra, para provar que usamos a armadura de Deus. O cinto da verdade. O cinto é que dá firmeza aos lombos. Ou seja, eu estou vivendo na verdade, eu tenho firmeza na verdade, ou a minha vida é uma mentira, ou eu vivo debaixo de mentira. Calçados os pés, os calçados na preparação do Evangelho. Eu tenho caminhado conforme o Evangelho, eu tenho caminhado conforme a minha cabeça, ou conforme as influências do mundo, as influências das amizades, as influências das redes sociais. Então, eu tenho caminhado sobre o quê? Sobre o Evangelho, sobre o fundamento, ou eu tenho caminhado influenciado pelas pessoas e pelo mundo? E em uma mão também, em um braço, em uma mão, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você maneja bem a palavra? Você tem seu devocional? Você estuda a Bíblia? Você passa tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia? O escudo da fé. O escudo da fé nos protege. A Bíblia fala que nós precisamos dessa fé. É a fé que vai mover o sobrenatural. É a fé que é a certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Você tem caminhado por fé ou caminhado por vista? Então a reflexão fica para mim e para você. Ou será que eu estou usando, você está usando a armadura de Satanás? Enquanto a armadura de Deus tem o capacete da salvação, a armadura do diabo usa o capacete da perdição. É o mundo que está com a mente corrompida, com a mente pecaminosa, a mente que só pensa em coisa suja, em pecados sexuais, em traição, em adultério, homicídio, coisa errada. Então, enquanto Deus tem o capacete da salvação, Satanás tem o capacete da perdição. Enquanto Deus tem a couraça da justiça, Satanás tem a couraça da injustiça. Injustiça, então você comete injustiça, se acostuma com a injustiça. Existe o cinto, na armadura de Deus tem o cinto da verdade, na armadura de Satanás tem o cinto da mentira. É a pessoa envolvida pela mentira, que ama a mentira, que vive na mentira, que vive no engano, enganando e sendo enganada. Será que é essa armadura que estamos usando? Será que é o cinto da mentira? Os calçados na preparação do Evangelho, ou seja, a armadura de Deus, o calçado é o Evangelho da paz. Já o calçado da armadura de Satanás é o calçado das heresias. Não é o Evangelho da paz, é o falso Evangelho. Há um falso Evangelho sendo pregado nos nossos dias. E muitos têm caminhado sobre este falso Evangelho, andando em falsas doutrinas. E as falsas, enquanto o Evangelho de Deus traz paz, o evangelho falso, ele tira a paz das pessoas e gera um mau testemunho, uma mancha no evangelho. Enquanto na armadura de Deus você tem o escudo da fé, na armadura de Satanás está o escudo da incredulidade. Então, a incredulidade está tomando conta da nossa geração. Enquanto na armadura de Deus você recebe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na armadura de Satanás está a espada das trevas, que são as vãs filosofias e ideologias do nosso tempo. Então a sociedade está nas suas vãs filosofias e ideologias. Portanto, eu termino esse vídeo deixando aqui um bom conselho. Vista a armadura de Deus. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, peço seu apoio deixando aí o seu like, seu joinha, se inscrevendo no canal se não é inscrito e deixando aí o seu comentário, a sua sugestão, ativando aí o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.